bom estar de volta, poder compartilhar da palavra de Deus com a igreja. Muita alegria, um prazer muito grande. Agradeço já pastor Gilson, pastor Guilherme e esta amada congregação, né? Estou aqui, vocês já sabem, eu tenho 2 filhas, né? Sou casado com a Nívia. Vamos completar, se Deus assim permitir, 28 anos de casado. E recentemente ganhamos uma neta maravilhosa, que tem sido uma alegria para a nossa família, Catarina. Vai fazer 4 meses, agora dia 22, está uma felicidade, uma alegria só. E é bom estar aqui. Ontem estivemos lá no Nova Iguaçu, no encerramento do primeiro ciclo do IBRMEC. E o bispo Walter nos trouxe a palavra, e ele brincando, dizendo: eu não entendo por que pessoas são flamenguistas. E todo mundo chamou ele de herege. Ele mexeu com não mexa com essa turma, não mexa com essa raça, que senão é terrível. Mas é muito bom estar aqui. Queridos, eu quero compartilhar com você o texto de Efésios, capítulo 5. Quero falar sobre glorificando a Deus na família. A partir do verso 21, até o capítulo 6, verso 1, que na verdade, esse é uma carta, e por se tratar de uma carta, o apóstolo Paulo não muda o assunto, ele dá continuidade a este assunto aqui. Capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 21, nós vamos ler até o capítulo 6, verso 1. Amém? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus bendito e amado, rendemos a Ti toda a honra, glória e louvor. Somos gratos pela leitura da Tua santa e gloriosa palavra. Que o mesmo Espírito que esteve sobre o apóstolo Paulo ao escrever essa carta, e o mesmo Espírito que esteve sobre
aqueles primeiros ouvintes para ouvir e compreender, que esse mesmo Espírito se faça presente hoje aqui, de maneira que possamos ministrar, aprender de Ti, que as famílias, que as mentes e os corações, todos aqui presentes, sejam ensinados pelo Teu Espírito Santo, que os nossos corações sejam incendiados e as nossas mentes sejam, Senhor, enriquecidas pela presença santa, gloriosa e majestosa do Espírito de Deus, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre à direita do Pai. E a igreja diga amém. Muito bem. Essa é uma epístola maravilhosa. É uma beleza a epístola de Efésios, uma beleza incomparável em sua relação vital entre teologia e vida cristã. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai tratar de assuntos que vão permear o propósito eterno de Deus. Este Deus que é pleno em sabedoria, pleno em bondade, justiça e amor. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre temas que são vivenciados no dia a dia de todo ser humano. Questões relacionadas ao comportamento, à família, à vida social, à vida religiosa. Possivelmente em Efésios, entre todas as epístolas paulinas, tenhamos de forma mais contundente a associação entre doutrina e vida cristã, entre conhecimento de Deus e prática de vida. Esta é uma carta sublime e é também, ao mesmo tempo, um majestoso tratado teológico devocional. John Stott, ao comentar sobre essa carta, ele diz que Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. E ele acrescenta ainda mais. Ele diz que ninguém pode ler Efésios sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar sua vida cristã. Na epístola de Efésios nós temos uma relação direta entre a doutrina, entre o culto e a vida. E, de fato, desassociar esses três elementos sempre vão nos conduzir a uma atrofia espiritual que vai prejudicar o corpo. Mas Deus, o Deus glorioso, em seus feitos redentores e as implicações dessas realidades na vida da igreja, Ele vai se constituir este Deus maravilhoso, glorioso, e dentro desse contexto, Ele vai nos conduzir para entendermos, para compreendermos como glorificá-lo na família, como adorá-lo. Vai nos conduzirmos à gratidão a Ele, nos proporcionando conhecê-lo em seus atos abençoadores. O mundo que nós vivemos vive uma crise cultural com respeito à família, a respeito ao casamento. E essa crise é uma crise de contexto espiritual. Porque tudo que a gente vê hoje, no que se refere à família, vai de contra os valores de Deus. Quando Deus é tirado do centro de tudo, Ele é criador, como criador desta instituição, da família, do casamento, abre-se uma porta para interpretações humanas, para interpretações pessoais. Aonde encontrar a solução, e é inútil esperar que a política, que a filosofia ou que a sociedade
resolva uma crise que é totalmente espiritual. E como resolver isso? A única maneira de avançar é retornarmos às Escrituras e trazer Deus para o centro de volta, para o centro da família. Primeiro versículo, versículo 2 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Qual é o aroma que pessoas percebem quando chegam na sua casa? Eu tenho lá em casa um cômodo que eu uso para orar, para escrever, para estudar. Mas ele tem as paredes muito úmidas. A parede úmida aí, por vezes, temos que dar uma mexida. E a gente comprou um produto, eu não sei qual o nome que dá, que você coloca, que ele vai absorvendo aquela água, né? E a minha esposa falou para mim hoje, minha filha disse assim: pai, temos que comprar novamente esse produto, que eu acho que já está meio estranho aqui o cheiro. Mas eu que convivo constante naquele quarto, eu não percebo o aroma. Eu não sei se você entendeu onde eu quero chegar. Mas quando alguém chega na sua casa, que tipo de aroma ele sente? O que percebe? Porque às vezes você está dentro e você não percebe o mau cheiro. Mas quem chega, percebe bem claramente. Então a gente precisa trazer Deus para o centro da nossa família. E eu quero caminhar com você. 3 pontos. Glorificando a Deus em busca de harmonia no lar, glorificando a Deus como casal e glorificando a Deus como um relacionamento entre pais e filhos e filho e pais. Vou deixar aquela outra parte que Paulo se refere a patrões e empregados. Eu vou me ater somente nesse aspecto, eu creio que seja de relevância e fundamental para a proposta do culto desta manhã. A fé autêntica, ela envolve todos os nossos relacionamentos. Lidamos com pessoas no ambiente familiar, com ambiente social, profissional, e também lidamos com estranhos. Nosso amor a Deus e a manifestação do caráter de Cristo implantado em nós será percebido em todas essas relações. Em cada situação, segundo o ideal bíblico de glorificar a Deus em tudo, como diz o apóstolo Paulo em sua carta ao 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Então precisamos expressar palavras, gestos e atitudes coerentes com este ideal. Glorificar a Deus. Porque essa é a razão pela qual nós existimos. Uma das primeiras perguntas do catecismo de Westminster é: para que o homem existe? Para a glória de Deus. Existimos para a glória de Deus. Não há razão nenhuma senão glorificar a Deus na vida e em tudo que fazemos. Não existe um aspecto de nossa vida que não seja espiritual. Em todas as áreas Deus está presente, pois a nossa vida está em suas mãos e a obediência que lhe devemos deve ser observada em tudo que fazemos. E nós sabemos que o ambiente familiar é neste ambiente que se forma caráter, principalmente dos adolescentes, de jovens. É na família que eu e você somos desafiados a ser cristãos autênticos, pois é dentro da nossa casa que nós ficamos nus perante os nossos familiares. São aqueles que nos conhecem de verdade. Você não me conhece de verdade. Você nunca me viu irritado. Há pessoas que até dizem: pastor, o senhor é de uma paciência, estão completamente enganados. Vai lá em casa e você vai ficar decepcionado. Tem hora que eu fico irado.
Tem hora que dá vontade de eu pegar tudo e jogar fora. Veja aquele sapato largado para lá, aqueles negócios para lá. Eu quero fazer tudo isso. Então é nesse contexto, é nesse lá, é num lugar onde a gente vive que a gente é a gente mesmo. Não tem como você maquiar. Eu me lembro de uma história que a minha esposa conta, de que certa vez um obreiro da igreja chegou na igreja e falou para o seu pastor. A esposa dele chegou e disse: pastor, eu queria comunicar que eu estou me mudando aqui para a igreja. E o pastor disse: então, minha filha, isso não pode acontecer assim, não, eu vou morar com meu marido aqui na igreja, porque aqui, pastor, ele é uma maravilha, mas lá em casa ele é uma praga, então eu acho melhor vir morar com ele aqui. Então nós sabemos, na família, que somos desafiados a ser cristãos autênticos. Por quê? Porque não usamos máscaras, somos bem conhecidos. É nesse ambiente que deve reinar os valores do reino. Precisamos fazer do reino, do nosso lar, uma agência do reino de Deus. E fazer isso é fazer em nossa casa a continuação do culto e na igreja a continuação da união em família. A carta aos Efésios, ela dá especial atenção às relações entre maridos e esposa, pais e filhos, empregados e patrões. E aqui nós aprendemos nessa passagem como glorificar a Deus nas relações familiares. Primeiro ponto que eu quero destacar para você: glorificando a Deus na busca da harmonia do lar. O apóstolo começa falando de submissão de uns aos outros no versículo 21. E aí, no versículo 21, ele diz que devemos ser sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Depois ele vai departamentalizar o aspecto, ele vai tirar o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, mas ele vai fazer isso de uma regra geral. A regra geral é o versículo 21, porque ele diz: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando ele diz no versículo 22, esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, Paulo já tem em mente a ideia de que todos estão em Cristo e por conta disso devem se sujeitar uns aos outros. E um outro ponto importante que a gente pode perceber é o que vale para ele e vale para ela. Porque se pode a mulher sujeitar-se ao marido, quando ele diz no verso 21 que devem sujeitar uns aos outros, vale ao marido também sujeitar-se à mulher. E isso é muito importante você perceber no texto. E é muito claro. Agora, Paulo está escrevendo a casais que desejam manter um lar nos padrões de Cristo. Ele não está ensinando que a mulher é inferior ao homem e que tem de se submeter a tudo, mas supõe-se que ambos já tenham aprendido a se submeter a Cristo. Então aqui um ao outro e ambos ao Senhor. Se os dois estão sob a autoridade de Cristo, eles vão alcançar essa harmonia. Vão perceber qual é o papel de cada um nessa relação. E é por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 18, vai condenar o jugo desigual no casamento. Por isso o jugo desigual é tão prejudicial. E essa submissão da qual o apóstolo está falando é uma submissão mútua ao Senhor e deve levar o marido e a esposa a uma convivência harmoniosa na leitura da palavra e numa vida de oração. E juntos devem participar das atividades da vida da igreja, e fazendo isso de uma maneira regular. Muitos casais enfrentam problemas de relacionamento hoje, muitos casais que enfrentam problemas de relacionamento hoje poderiam ter melhor compreensão um do outro, seguindo estes simples conselhos. O amor e a boa comunicação entre o casal é o melhor legado que podem deixar para os seus filhos. Por quê? Toda
tudo o que acontece dentro de uma casa depende da relação entre marido e mulher, mulher e marido. Todas as outras coisas dependem dessa relação. Quando essa relação está defeituosa, isso traz um estrago para dentro do lar. Filhos, crianças criadas em lares desajustados, onde falta respeito e os conflitos são constantes, terão de lutar para não levar consigo uma revolta, uma insegurança, um medo e um rancor para o relacionamento conjugal. Muitos jovens hoje dizem: eu não quero casar. Muitas meninas dizem: eu não quero casar. Baseado em quê? E se você for buscar um fundamento para isso, baseado no que ela vê dentro da sua casa. E aí ela não quer casar, não quer ter um compromisso. Então é necessário que para essa harmonia existir, os casais precisam entender esse princípio, essa regra geral que Paulo estabeleceu, que Paulo mostra no verso 21, sujeitando uns aos outros. Uma vez que isto aconteça, certamente haverá uma harmonia nessa casa. Segundo ponto, glorificando a Deus como casal. Aí ele tem o verso 22 a 25. E aí nós vamos encontrar também um paralelo, porque as mesmas coisas que Paulo está dizendo aqueles primeiros ouvintes em Éfeso, ele vai fazer com os crentes lá em Colossos, no capítulo 3. E em ambos os textos existem as mesmas recomendações. Ele vai dizer: esposas, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, ou no Senhor. E maridos, amai vossas esposas. A cabeça não vive sem o corpo, e nem o corpo sem a cabeça. Eles são interdependentes. Isto é, precisam um do outro e são complementares, eles se completam mutuamente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas nenhuma mulher se submete a um tirano. E é importante entender isso. Ela deve ser submissa, mas um homem amável, que respeite, que ame e que esteja no Senhor. Falar de submissão hoje, da mulher, soa hoje como um autoritarismo machista. No entanto, dentro da compreensão bíblica, essa submissão é consequência de marido e mulher estarem voluntária igualmente sobre a autoridade de Cristo e servindo um ao outro. A submissão proposta tem como comparação o que já se pratica com relação a Deus, como ao Senhor. A mulher coloca-se ao lado do marido, não aos seus pés. Ela tem uma missão a realizar, que se subordina à missão do marido, cabeça da família, seu protetor, que prover o seu bem-estar. Como podemos ver, a submissão torna-se testemunho para os maridos não crentes. Por quê? Porque é comum encontrarmos mulheres na igreja cujos maridos ainda não se converteram. Alguns chegam a criar empecilho para que as esposas não se envolvam com a obra de Deus. No entanto, mediante a submissão, elas podem ganhá-los sem palavra alguma, de acordo com o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, verso 1 e 2. E ele vai dizer: marido, amai vossa mulher, como também Cristo vos amou. A mulher enxerga no marido cabeça do lar, porque um lar sem liderança é o território do caos. A autoridade que o marido exerce não deve ser de maneira dominante, autoritária, mas seguindo o exemplo de Cristo. Ele é sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela. E o seu protetor, seu padrão é Cristo, que como cabeça da igreja é o seu Salvador. Ela deve reconhecer que na qualidade de sua cabeça, seu esposo se acha tão intimamente unido a ela e tão profundamente solícito com seu bem-estar, que na relação para com ela tem como base o interesse sacrificial de Cristo por sua igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Trata-se de um amor espontâneo comparado ao amor de Cristo. Trata-se de um amor que está disposto a se sacrificar. O verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 13. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, porque a amava.
O marido que ama sua esposa com amor de Cristo pagará qualquer preço para glorificar a Deus na família. E vamos perceber que essa interpretação, ela espanta qualquer ideia de subserviência e humilhação da mulher ou domínio e tirania do marido por parte dele. Terceiro e último ponto. A glorificação a Deus no relacionamento filhos e pais. Paulo aqui, de forma específica, dirigindo-se em primeiro lugar às crianças e aos jovens, exortando-os à obediência aos pais. Esse grupo precisa de muita orientação em casa e na igreja. Por que nós temos hoje um caos? Eu conversava ontem com alguém a respeito da família. O que nós vimos hoje? Muitos de nós aqui vivemos em lares onde havia disciplina, onde havia correção. E, por favor, não estou dizendo que você tem que espancar o seu filho, nada disso. Mas havia disciplina. Não havia essa coisa de filho gritar com o pai, desrespeitar. Os filhos tinham ali aquele respeito. E esse grupo precisa receber essa orientação. A tarefa de educar não é fácil, ela exige empenho e atenção. Hoje, percebemos quantos pais têm muita dificuldade, talvez com medo de perdê-lo, de feri-los, e às vezes não os corrige. Os excessos, palavras malditas, favoritismo, negligência, podem desestimular os filhos, deixando-os desanimados. Paulo vai dizer isso aos Colossenses no capítulo 3, 21. Os conselhos se aplicam mutuamente. Os filhos têm responsabilidade de obedecer e respeitar os pais. Estes também têm responsabilidade de não desanimá-los, mas criá-los com disciplina amorosa no Senhor. Por isso, Paulo vai dizer: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, isto é justo. A obediência dos filhos aos pais é algo justo e natural. Não se espera que os filhos sejam desobedientes. Porém, existe uma tendência vinda do pecado original que conduz ao erro. Na infância é possível observar os traços de rebeldia e desobediência logo cedo, em crianças birrentas e manhosas. Na adolescência é comum a busca pela independência. O filho não é mais criança, não depende em tudo dos pais, mas ainda não é adulto, não se sabe tomar todas as decisões sozinho. Os conflitos com os pais acabam sendo inevitáveis, porém, não se espera que os filhos desonrem seus pais, que se rebelem, recusando-se a obedecer ou saindo de casa. Vivemos uma sociedade hedonista, que estimula a busca do prazer. O individualismo pós-moderno conduz os jovens a se oporem radicalmente aos seus pais para ganhar independência a qualquer preço. Eu brinco muito com a minha filha que está agora comigo, que a outra casou e só tem ela. E ela diz assim, ela quer ficar num quarto, ela tinha um quarto dela e o quarto da irmã, cada um já tinha um guarda-roupa. A irmã casou, mas não levou o guarda-roupa, deixou algumas coisas lá. Aí ela disse: pai, eu vou pegar a cama que era da minha irmã, da Isabela, eu vou botar aqui para ficar tipo uma cama de casal. Ficou muito maior do que uma cama de casal, 2 camas beliches, ficou um negócio assim, e ela dorme lá. Aí, um tempo atrás, ela disse assim: sabe o que eu estava pensando, pai? Se de repente a gente não podia, o senhor vir para cá com a mamãe, no nosso quarto, esses quartos que tem 2 camas, e eu ficar lá naquele quarto sozinho. Eu falei: querida, deixa eu te explicar uma coisa. É você que mora comigo, não sou eu que moro com você. A gente acha engraçado, mas isso é que eles pensam, né? E aí me faz lembrar a história de um filho que chegou e disse para a mãe dele: mãe, eu vou morar sozinho. A mãe ficou apavorada, disse: que é isso, meu filho? Você não pode. Não, a senhora tem 30 dias para sair de casa. A gente precisa trazer Deus para o centro da nossa casa.
E como a gente faz isso, pastor? Com a leitura bíblica e com oração. Com uma vida de entregue ao Senhor. Quando você olha para a história dos grandes pregadores, dos grandes homens de Deus da história da igreja, você vai olhar na história, na vida deles, que havia uma presença de Deus, não somente na igreja onde eles pastoreavam, mas dentro da sua casa. Os seus lares eram uma igreja. Porque a palavra de Deus era lida, porque a oração fazia parte. Quando você tira Deus do centro da sua casa, da sua família, quando você substitui por essa tecnologia que nós temos hoje. Dentro de casa você encontra um num lado, outro no outro, cada um com um celular na mão e cada um visitando os seus contatos. E ninguém conversa. E às vezes a televisão ligada. O que nós temos hoje, em alguns dos canais, é pornografia. É o nu o tempo todo nos filmes. Você não consegue ver. Hoje eu assisto Mr. Bean, de férias. É o que eu assisto às vezes. A desobediência aos pais está dentro das características dos últimos tempos. Quando os homens são completamente rebeldes contra Deus. Os 10 mandamentos contêm um mandamento com promessa que Paulo relembra aos seus leitores. Honra ao teu pai e à tua mãe. O que significa dedicar respeito, atenção, preservá-los em consideração no coração e nas atitudes. E conforme nos aproximamos dos tempos dos fins, as previsões bíblicas citadas vão se cumprindo. Por isso é tão importante criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, oferecer-lhes valores cristãos, ambiente saudável, companhia confiável no seio da igreja. Muitos dos nossos jovens têm mais amizade com as coisas do mundo do que com os da igreja. Versículo 4, Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A orientação para os pais é que não provoquem os filhos a ira, não os amargurem, nem os deixem desanimados. A amargura dos filhos pode surgir por vários motivos, como, por exemplo, o excesso de repreensão. Quando os pais não dão sossego à criança, não toca nisso, não sai daqui, não sai daí, não sai daqui, não vá para lá. Excesso de controle produz ânsia de liberdade. Filhos que se sentem presos às muitas regras anseiam por bater as asas mais cedo ou tratam de quebrar as regras quando estão fora do controle dos pais. Quantas meninas, um dia casadas, revelaram que elas casaram rápido porque elas não aguentavam mais viver dentro de casa. Elas não conseguiam mais viver, então elas queriam casar para sair de casa. Não era nem porque amava o marido, mas é porque não queria mais viver sobre essa cobrança dentro dos seus próprios lares com os pais. O excesso de proteção, quando os pais sentem medo de que aconteça algo ruim com seus filhos, eles querem manter debaixo de suas asas pelo maior tempo possível. Parece que guardam um filho em uma redoma de vidro. O resultado é a formação de indivíduos inseguros e indecisos, que sentem dificuldade em enfrentar os desafios da vida adulta. E quando parte para uma vida de relacionamento, de casamento, tem dificuldades. O favoritismo, no caso nós temos na Bíblia o Isaac, que favorecia Esaú enquanto Rebeca preferia Jacó. A amargura vem pelos ciúmes entre irmãos, como aconteceu com José. Por palavras que provocam a baixa da autoestima. Você nunca será nada na vida. Ou coisa do tipo: você é preguiçoso. Você deveria ser esforçado como seu irmão. Veja seu irmão, olha como é que ele é brilhante. A amargura vem no ressentimento, no sentimento de inutilidade implantado por palavras negativas aos pais. Por último, negligência. Como no caso de Davi com o seu filho Absalão. Pais cristãos que descuidam da disciplina dos seus filhos são piores que os infiéis. Paulo vai dizer isso a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8. Alguns têm medo de contrariar ou sentem receio de corrigir e acabam perdendo o momento exato de acertar os rumos.
Muitos, por não estarem presentes no dia a dia com seus filhos, sentem-se impotentes para disciplinar. A falta de limites promove decadência, deixa os filhos vulneráveis a todo tipo de perigo de uma vida de pecados. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? É possível glorificar a Deus na família quando existe submissão a Cristo e de uns para com os outros. É possível. A harmonia que desejamos depende disso, de cada um assumir o seu papel na estrutura familiar. Esposas podem colaborar com a missão de seus maridos, auxiliando-os na condução do lar. Eles precisam assumir a liderança, expressando amor por suas esposas, tendo como exemplo o amor sacrificial de Cristo. Os filhos prestando obediência e honra aos pais, e os pais tratando-os com disciplina amorosa e equilibrada, não os levando à amargura, mas indicando sempre o caminho de forma segura. Eu estava vendo minha filha quarta-feira agora, e isso me tocou profundamente. A minha neta estava com a fralda suja, mas ao mesmo tempo estava berrando, chorando porque queria mamar. Aí eu falei, Isabela, dá de mamar para essa menina logo? E ela continuou calada e limpando. E eu entendi. Ela tem que aprender. E há tempo para tudo. Agora é hora de limpar. Depois que eu limpar, ela vai mamar. E foi exatamente como ela fez. Disciplinando desde já. Orientando. Porque toda vez que ela chorar, a mãe vai deixar o que fazer para socorrer. Ela está criando um problema para o futuro. É necessário que compreenda desde já, ainda com 4 meses. Tem que aguardar. Você vai chorar, mas primeiro eu vou te limpar. Me dói o coração. Me cortou o coração ver minha neta chorando, desesperada, e aí o peito ali pela mamãe e a mãe não fazendo nada. Dá vontade de dizer, menina, pelo amor de Deus. Mas ela está certa. Então, queridos, é possível. Esposas podem colaborar com esta missão. Em tudo devemos glorificar a Deus, na família, no berço da formação do caráter, refúgio seguro que buscamos. A glória do Senhor precisa estar brilhando de modo refulgente na vida de cada um e nas relações entre todos. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, eu quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A família é um campo de batalha, e que o inimigo de Deus, Satanás, trava suas batalhas mais ferozes. Basta observarmos os ataques contra a imagem de Deus no casal, já em Gênesis capítulo 3, junto com o desafio do livro de Efésios, que trata da nossa luta, não contra carne e sangue. Por isso Paulo, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele está fechando sua carta, e ele vai falar isso, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principado, potestade, contra poderes do mal. Temos que proteger a nossa família contra as influências do mal. Temos que ser boca de Deus dentro da nossa casa. Queremos ser boca de Deus na igreja, em todos os lugares, na família dos outros, mas precisamos ser boca de Deus primeiramente dentro de casa. Noé, na construção da arca, ele perdeu os de fora, mas ele ganhou os da casa. Seus filhos, sua esposa, todos estavam na arca. Podemos perder os de fora, mas precisamos levar os nossos filhos para Cristo. Contexto imediato da armadura de Deus. Batalha espiritual é a discussão sobre os papéis do marido, esposa, pai e filho no contexto do lar. Amada igreja, é de esperar que Satanás, aquele que procura privar Deus de sua glória, ataque a família. Não há dúvida de que a batalha espiritual em torno da família, do casamento, é uma realidade. E a consequência desse conflito, bem como a aptidão para lutar neles, são fundamentais. A batalha espiritual faz parte da vida de homens, de mulheres de Deus, de casados e da educação dos filhos desde o início. A narrativa bíblica fundamental em Gênesis 3 relata como Satanás, o tentador, convenceu a primeira mulher a transgredir o mandamento de Deus e como o marido seguiu e pecou também. Desde então, o casamento se parece mais com uma guerra pelo controle e uma série de tentativas, conscientes ou inconscientes, de manipulação do que um paraíso edêmico.
Primeiro caso de rivalidade entre irmãos, do qual se tem conhecimento, resultou no assassinato de Abel por seu irmão Caim. O restante do Antigo Testamento relata diversas consequências do pecado nos relacionamentos conjugais e familiares desde a queda. A mensagem do Novo Testamento não é diferente. Pode-se dizer que o texto mais importante a tratar sobre batalha espiritual é Efésios 6, 10 a 20. Uma passagem precedida de considerações sobre o casamento e a educação dos filhos. Qual é a aplicação? Eu tenho uma aplicação para tudo isso. Avalie o modo de seu relacionamento em casa e descubra onde deve crescer na glorificação de Deus no ambiente do lar. Curve sua cabeça. Quero fazer uma oração. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Gálatas, e ao concluir sua carta, ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. E a congregação diga amém. Amém. Pastor Gilson, muito obrigado. Pastor Guilherme, muito obrigado. A congregação, muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Deus os abençoe a todos em Cristo. Amém.